Hoje, quando se fala em juventude, automaticamente nós pensamos em um grupo de pessoas que são agressivas, revolucionárias, rebeldes, que gostam de pensar por conta própria, que se rebelam contra os pais e os professores e que têm um espírito de rebanho, que seguem uma espécie de efeito manada, enfim, que gostam da aprovação de todos. Mas essa ideia não é que existe há muito tempo. Muito pelo contrário. E por conta de que nos últimos tempos a gente começou a ter mais essa ideia concretizada nas nossas mentes do que é o adolescente, do que é o jovem, também foi mais ou menos a partir do século XX, com a ascensão das três maiores ideologias, que são também as três mais nefastas, as que mais influenciaram o século XX, que são o nazismo, o fascismo e o comunismo. E esses partidos, por serem revolucionários, né, por serem violentos e tal, por irem contra o sistema, por serem ideologias rebeldes e tal, necessariamente eles quiseram chamar a atenção dos mais jovens. Por quê? Pelo fato do adolescente necessariamente ser sim alguém que começa a pensar por conta própria, começa a querer testar as coisas como elas são, muitas vezes o jovem, ele acabar refletindo sobre a sua própria existência no mundo, sobre o seu papel na sociedade, muitas vezes ele acaba se sentindo injustiçado, acaba se sentindo oprimido. E é no meio dessa autopiedade e tal que esses partidos se aproveitam para fazer a cabeça dos jovens. Então, para você ter ideia, essas três ideologias que eu falei, elas se aproveitaram de milhares de adolescentes na época e tal, tanto o nazismo quanto o fascismo quanto o comunismo, se espalharam muito por conta de militância e grupos de adolescentes, jovens que aderiram às causas desse partido. Por quê? Esses partidos necessariamente precisam de pessoas para aderir à luta deles, para querer realmente entrar na luta, né? Entrar na batalha. E eles focam muito em pessoas que se sentem injustiçadas. E aí, pelo fato dos jovens muitas vezes se sentirem assim, é um prato cheio para eles chamarem milhares para aderir às causas dessas ideologias. Então, por conta disso que hoje nós temos a ideia do jovem ser alguém revolucionário e rebelde. Isso começou lá pro século XX para cá. Não tinha muito isso antes. Era muito pouco. Isso só realmente explodiu a partir do século XX com a ascensão dessas ideologias. E pelo fato dessas ideologias serem revolucionárias, rebeldes, irem contra o sistema e tal, irem contra a tradição, também criou essa ideia do jovem ser alguém necessariamente de esquerda. Ser alguém que simpatia com o socialismo, que gosta muito das causas sociais, que se interessa muito na revolução, que gosta do nome revolução, gosta de ser chamado de revolucionário. Mas isso parece estar se quebrando um pouco nos últimos anos, faz muito pouco tempo, 5 anos no máximo, 6 anos, enfim, não passa de 10. Acho que nem chega a 10 anos que os jovens da atual geração, o que seria a geração Z, né, os mais adolescentes dessa geração, muitos deles estão quebrando essa ideia do jovem ser alguém assim. Por quê? Nos últimos 3 anos foi feito vários estudos em várias partes do mundo que tem vários jovens entrando, né, mais para o lado da tradição, estão abraçando a tradição, estão se tornando um pouco mais conservadores, estão abandonando o esquerdismo, estão rejeitando isso. E nos últimos 5 anos no Brasil, e no mundo todo, mas também focando mais aqui no Brasil, porque a maior parte do meu público que me vê é do Brasil, que está tendo muitas conversões ao catolicismo. E quase 100% dessas conversões são pessoas que vão mais para o catolicismo mais tradicional. Não são só católicos de IBGE, não são só católicos que seria o pior dos casos, um católico mais de teologia da libertação, um católico mais modernista, não. Muitos jovens estão se convertendo ao catolicismo e indo mais para o lado do catolicismo mais tradicional. Estão gostando de abraçar a tradição. Estão sonhando em se casar, em ter filhos. Estão realmente querendo ter uma vida boa, né? Uma vida ordenada, uma vida sem
essa bagunça que o que essas ideologias pregam e acreditam. E por que eu acho que isso está acontecendo? É claro que eu não vou ser maluco de falar que a maioria dos jovens são assim. Não, a maioria continua sendo de esquerda. A maioria continua aderindo à causa revolucionária. Mas, ao contrário do que acontecia em outras décadas, se for pegar lá década de 80, 90, 2000, nossa, era quase 100% da juventude esquerdista. É impressionante. Até hoje tem muito. É só você entrar em qualquer faculdade que você vê isso. Lá vários cartazes de marxismo e tal, não sei o quê. Mas nos últimos tempos, e eu acredito que também a internet ajudou muito nisso, eu também estou vendo muitos jovens se tornando católicos, se tornando mais conservadores, indo um pouco mais para a direita. E quando eu falo para a direita, vai vir aí algum maluco falar: ah, então tá indo para a extrema direita. Então não é isso. Esquece isso. Não é isso que eu estou falando. Quando eu estou falando que ele está indo mais para a direita, é porque ele está largando da esquerda. Ele está, assim, abandonando a cultura woke, esse mundo mais liberal, no quesito social que nós estamos vivendo, está rejeitando isso. E por que eu acho que isso está acontecendo? Eu acho que é porque, pelo fato dessas ideologias negarem a ordem natural do mundo, a própria natureza humana, isso está fazendo mal para as pessoas. Basta você ver que nós vivemos hoje na geração, no século, com mais depressão, com mais ansiedade, com mais suicídios de todas. Hoje a gente vive achando que é completamente normal a gente viver, né, o nosso dia pensando 24 horas no futuro. Isso é algo, gente, doentio. E muito disso é causado por essa negação da verdadeira vocação, dos verdadeiros sonhos. Hoje, a gente vive num mundo cada vez mais niilista, materialista, relativista, e isso está fazendo mal pra gente. A gente vê um mundo que acha que se você nascer homem, você tem que pedir desculpa por ser homem. Que acha que você não pode mais agir como que você, nascendo homem, você tem que necessariamente ser mais feminino. Ou que você, nascendo mulher, você tem que necessariamente ser uma ultra, sabe, nossa senhora, tipo, eu nem sei como falar, porque eu nem sei como usar a linguagem dessas pessoas, mas que se pensa, né, que tipo, quer criar uma divisão entre as pessoas, que pensa que se você é homem, hétero, branco, e cristão, você é um lixo, que você é um vilão, que você é do mal, que pensa que se você é mulher, você tem então ser uma ultra guerreira, invencível, empoderada, não sei o quê. Um mundo que acha que o belo e a verdade e o bem são coisas relativas, que acha que Deus não existe, que acha que todas as religiões são iguais, um mundo que acha que o capitalismo é o responsável por todos os problemas da humanidade. É esse mundo que nós vivemos. É a cultura que nós temos. E também uma cultura que cada vez idolatra mais o feio. Nós vemos umas músicas horripilantes no quesito da feiura, umas músicas terríveis, chulas, músicas abomináveis, músicas demoníacas. Nós vemos uma arquitetura feia, uma arquitetura, né, chamada de arquitetura pós-moderna, que é terrível, que realmente causa desgosto de se ver. Então, nós vivemos nesse mundo. E aí, isso está fazendo mal pra gente. E aí, por estar fazendo mal pra gente, muitas pessoas estão rejeitando isso. Não, tipo, não, eu não quero compartilhar essa visão de mundo maluca de vocês. Eu não quero ser assim, que acha que hoje você pode dormir um ser humano e acordar um cachorro, que acha que ter uma boneca como bebê é algo normal. Eu não quero isso, eu não quero, sabe, ter que viver com essas pessoas. Eu quero rejeitar isso. E aí, por isso estar fazendo mal pro nosso espírito e até pro nosso corpo, nós estamos começando a abominar isso. Muitos estão assim. Claro que a maioria tá achando isso completamente normal. Mas muitos jovens estão começando a ver que não, eu não quero isso, porque isso faz mal pra mim. Eu não quero isso de maneira alguma. Eu rejeito, eu abomino, eu odeio
essas ideologias. Eu odeio essa cultura. E aí, por conta disso, qual que é a solução que nós estamos vendo? A gente está começando a olhar para o passado. E aí, é aquela frase do Chesterton, que ele fala: tão forte é a tradição que as futuras gerações sentirão falta daquilo que elas nunca viram, começarão a sonhar com aquilo que elas nunca viram. E é exatamente assim, pessoas que nunca viram o mundo seguindo mais uma cultura judaico-cristã, né, a moral judaico-cristã, que não viveram em um mundo não relativizado, que não viveram em um mundo não materialista, estão começando a meio que sentir saudade de uma época que eles nunca viveram. Estão começando a realmente sonhar, a idealizar esse mundo, que realmente será um mundo muito melhor. E a gente está começando a abraçar a tradição. E cada vez mais jovens estão começando então a se converter ao catolicismo. E, de novo, ao catolicismo mais tradicional. Estão começando realmente a ler os clássicos, estão, assim, rejeitando os livros que a escola quer que você leia, ou que a faculdade quer que você leia, ou que o seu partidinho político quer que você leia, ou o seu grupinho de amigos. Não, eu não quero ler esses livros que só vão fazer mal para minha cabeça. Eu quero ler os clássicos. Claro, e de novo, eu já falei isso aqui no canal, não é que eu esteja falando que não, só os clássicos são bons. Não, de maneira alguma. Tem muitos filósofos e escritores, poetas, romancistas, teólogos, que são do mundo contemporâneo e são excelentes, que eu amo eles, que eu sou louco, eu sou apaixonado por eles. Mas o que eu quero dizer é que o mundo moderno, ele vai querer que você rejeite os clássicos. É isso que eu tô falando. Não é eu que tô rejeitando uma coisa. É o mundo que tá rejeitando. O mundo Gente, para você ter noção, eu já vi pessoas falando: olha, não pode ler, sei lá, Shakespeare ou Dante Alighieri, porque eles eram europeus, então eles eram racistas. Cara, pelo amor de Deus, vocês estão perdendo um tesouro. Uma coisa que fundou a nossa civilização. Dante e Shakespeare estão entre os maiores escritores da história e você não quer ler porque você acha, porque você pensa, porque você cogita que eles podem ser racistas. Só porque eles são europeus. Só porque eles eram brancos. Pelo amor de Deus, gente. Então é isso que eu tô falando. A gente está começando, então, muitos jovens estão começando a abraçar a tradição, a voltar para os clássicos. Então, se o mundo hoje fala, não tenha filhos, não se case, porque o mundo é um lugar mau, então se você ter filhos, você só vai prejudicar eles e a si mesmo, a gente, assim, muitos jovens estão olhando para isso e estão falando: não, eu quero ter filhos, eu quero me casar. E se você continuar reclamando, eu vou ter uns 10 filhos, se você quiser. Então, é isso que está acontecendo. Então, muitos jovens estão se tornando católicos, estão começando a abraçar um conteúdo mais tradicional, a ver, por exemplo, o padre Paulo Ricardo, estão começando a estudar o tomismo, Aristóteles, Platão, estão começando a ler os clássicos, como eu falei, Dante, Shakespeare, Virgílio, Homero, estão começando a, assim, não necessariamente agora, né, porque tem muitos jovens que esperam e tal, mas também tem muitos jovens que não querem mais qualquer menina na sua vida, que quer realmente uma menina mais certa, mas que tenha o pensamento próximo ao deles, que queira se casar, que queira ter filhos. Muitos estão também com esse pensamento. E quando eu falo jovens, eu estou falando tanto meninos quanto meninas. Você vê que tem várias, né, várias contas no Instagram que eu vejo, né, e no YouTube, de realmente adolescentes que estão meio que sonhando, isso é mais de comédia, mas também é muito nobre você querer isso, que é você sonhar em ter um feudo, aí você criar a sua família lá, né, sua esposa e seus filhos após uma jornada longa de batalhas, uma vida árdua, e você descansa lá no seu condado com a sua grande família, e aí você traz todos os seus filhos para a fé, e você ensina eles piano, e você vive uma vida realmente ordenada e virtuosa e religiosa com eles. Então, eu vejo muitos jovens assim,
vários adolescentes falando assim, não, a solução para a depressão masculina é você começar a comer carne, levantar uns pesos, se converter ao catolicismo e praticar realmente a fé católica e começar a ler os clássicos. Eu já vi muitos jovens aqui do Brasil, né, nessas redes sociais, falando isso, e eu acho isso muito bom. E também vários meninos que eu também vejo, ensinando, por exemplo, a como ser mais modesta, né, ensinando a virtude da modéstia, dizendo que querem ter filhos, dizendo que querem se casar, que querem ser mães, que isso realmente é a vocação verdadeira de uma mulher e de um homem também, de ser pai no caso, se eles têm a vocação para a vida matrimonial, claro, porque tem muitos jovens que, sei lá, têm vocação religiosa ou sacerdotal, e ao mesmo tempo também que eu vejo muitos jovens falando que querem se casar e tal, que querem construir uma grande família, que querem viver uma vida mais focada na educação clássica, que rejeitam essa educação moderna, que só fala de Paulo Freire e tal, e querem voltar mais para uma educação clássica, que gostam de ver a arte clássica, que amam música clássica, canto gregoriano, música country americana, que gostam dos filmes clássicos de John Ford e Frank Capra, que se interessam muito pela pintura e pela arquitetura clássica, neoclássica, barroca, que acham aquilo bonito de se ver e tal. Mas ao mesmo tempo que eu vejo pessoas assim, jovens assim, eu também vejo muitos jovens se tornando seminaristas e, de novo, seminaristas tradicionais, seminaristas conservadores. Não, assim, não é qualquer tipo de padre, não é qualquer tipo de seminarista. Não, é o padre tradicional, aquele que usa batina, que realmente ensina Santo Agostinho e São Tomás de Aquino para as pessoas, que gosta da missa tridentina. Eu vejo muitos jovens assim. Então a solução, uma recomendação que eu faço no vídeo de hoje se você se sente assim, cansado desse mundo, você não aguenta mais ver tanta coisa nefasta acontecendo, tanta podridão moral, cultural, espiritual, intelectual, eu digo, abrace os clássicos, comece a ler os clássicos, a estudar os grandes filósofos realmente da história, os gregos e os medievais. Comece a ouvir música clássica, canto gregoriano, música country, a verdadeira música popular brasileira. Particularmente nos últimos tempos tenho gostado muito de ouvir o Francisco Alves, escutem também ele. Acompanhem, vocês que são mais das redes sociais, acompanhem contas, né? Pessoas que realmente divulguem a educação clássica, o catolicismo tradicional, o estudo assim, realmente bom. Planejem realmente uma vida familiar, queiram e desejem ardentemente ter filhos, se casar e tal, se vocês têm uma vocação matrimonial. E também, se vocês têm uma vocação religiosa ou sacerdotal, também invistam muito nisso, estudem muito a sã e eterna doutrina católica profundamente para se tornarem ótimos padres, ótimos religiosos. Então é isso. Se você se sente, sabe, mal, o que eu recomendo hoje é abrace a tradição, porque talvez o que falte para você seja o bem, o belo e a verdade, porque nós necessitamos disso, isso é o sentido da nossa vida por excelência. Nós temos sede, fome, nós temos ardência pela beleza, pela verdade e pelo bem. Nós temos sede disso, nós temos fome assim ardente disso. Então, se refugiem nisso. Abracem isso completamente e não soltem mais. Essa é a minha recomendação para vocês. Muito obrigado, pessoal, pelo vídeo, pela atenção. Fico com Deus até o próximo vídeo. Valeu, falou!